negócios e franquias. Oi, gente, bem-vindo a mais um programa Papo de Negócio e Franquia. Hoje eu estou aqui com um grande amigo de muitos anos, o Rodrigo Abreu, um dos pioneiros aí do franchise no Brasil e que está há muitos anos aí nessa labuta. Obrigado por você ter vindo, hein, Rodrigo? E a gente vai conversar bastante aqui sobre a franquia que ele implementou no Brasil, que é a Alpha Graphics, que é uma franquia americana. Mas antes de falar da Alpha Graphics, aí, eu sempre gosto de ter a oportunidade de ouvir aqui do entrevistado, contar um pouquinho da história de vida, né? Por onde você passou, as coisas mais importantes, até chegar no franchising. E aí eu sei, o resto da história a gente já conhece. Tá, mas obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui, tá? Você sabe que você foi muito importante no momento da minha carreira. É mesmo? Mas mais do que você imagina. E na oportunidade, começando, eu tô no franchising desde 92, então não sou um grande precursor, mas a minha idade revela que a minha vida inteira foi em franchising, praticamente, né? É verdade. E na oportunidade, eu trabalhava numa empresa, na empresa da minha família, ainda começando a minha carreira, e recebi uma ligação na oportunidade do seu escritório, me convidando, na época ainda com abaixo dos 25 anos, a uma oportunidade de fazer uma palestra na Colômbia sobre o mercado de papelaria na oportunidade. E poxa, eu, dentro do meu perfil, peguei e abracei com um espanhol bem limitado na época, mas dizendo, olha, é um portunhol, mas na época, como tinha essa especialidade já no ramo de papelaria, você abraçou na época a oportunidade e... Então você foi naquela missão, foi a primeira missão de franchising do Brasil para a Colômbia, ainda tinha o regime militar lá, lembra? Foi numa época, a convenção que eu fui, na que você me direcionou, foi em Medellín, logo após até todos os problemas que tiveram, logo após a morte de Pablo Escobar. Eu peguei um Medellín meio que transformado. E eu, um jovem, sozinho, com algumas mordomias que na época davam a palestrantes, foi muito bom. Então, de novo, agradeço que há mais de 25 anos você foi muito importante no início da minha carreira. Eu também estava quase começando ali, eu comecei em 87 no franchise, então foi próximo ali. Foi, e aí, poxa, de lá eu acabei dessa rede familiar, eu acabei depois indo para consultoria, fui um tempo para a Francap, depois eu fui para uma franqueadora no Rio Grande do Sul, que fazia moda, a área de moda, e era espetacular os projetos, porque foi a primeira fast fashion do Brasil, uma das primeiras, que fazia ciclos de curto prazo. Era pura empresa de tecnologia na época, que legal. Que fazia franchising no Rio Grande do Sul, expandindo para o Nordeste. Depois... Qual que era essa empresa? A consultoria primeira que eu trabalhei foi na Francap, depois... Sim. Perdão, antes da Francap, entre a empresa da minha família, que era na área de papelaria, e a Francap, eu tive uma oportunidade no franchising com o Milton Jimenez, que foi Milton Jimenez foi o meu grande primeiro guru no sistema de franchising. De lá eu fui para a Francap, depois eu fui para a Gas Total, que fazia expansão das lojas da Gasoline. Eu lembro da Gas Total, como é que chama aquele rapaz que é Domingos, nossa, você tem razão, ele estava à frente do tempo dele. Supervisionário. Supervisionário. E depois, quando eu volto do Rio Grande do Sul, eu vou para o Grupo Scherto. E aí foram também 2-3 anos ótimos lá dentro, trabalhando numa divisão dentro do Grupo Scherto, que fazia a implantação na prática de projetos. Boas escolas, hein? Aí a Alpha Graphics me contratou para fazer o plano de reexpansão dela no Brasil. Então, na verdade, eu chego na Alpha Graphics em 2004. Então, nesse tempo todo, teve esse período. E aí, de lá para cá, só para corrigir, eu não trouxe a Alpha Graphics para o Brasil. Eu vou para ela,
como uma marca. Ela já estava aqui há quanto tempo? Ela já estava há 14 anos. 14 anos, né? Porém, naquele momento, num processo de reconstrução do conceito de negócio, atualização de tecnologia. Porque a Alpha Graphics, apesar de ter como core business impressão, é uma empresa de tecnologia. Tem muita tecnologia por trás. Aliás, conta um pouquinho da história da Alpha Graphics aqui no Brasil, né? Porque realmente você tem razão, ela foi uma das primeiras empresas americanas a entrar aqui e teve bastante dificuldade no início, né? Eu me recordo até, curiosamente, na época que a Alpha Graphics chega no Brasil, eu tô na área de papelaria, então coincidentemente nós mexia com papel, então tirava xerox nas lojas, então vivia já um pouco esse mundo, já dava para saber o rumo. O Alpha Graphics chega através de uma master franquia na oportunidade, monta lojas maravilhosas. E eu me recordo, no estado de São Paulo, no jornal, quando anunciou a Alpha Graphics chegando no Brasil, ela disse, chega ao Brasil o McDonald's das copiadoras. Tipo, para nós, na oportunidade, foi um grande elogio, até para nos posicionar, né? E na época eram basicamente lojas de cópias, copiadoras, que hoje não tem absolutamente nada a ver com o nosso negócio. Nada a ver. Então... Aliás, copiadora acabou, né, praticamente. Você sabe, eu tenho uma história que eu conto da chegada da Alpha Graphics no Brasil, começo de 90, e para agora, os 3 principais produtos que tinham nas lojas da Alpha Graphics não existem mais. Né? Então, basicamente, a gente tirava cópia. Cópia representa menos de 0,1% do nosso faturamento. Sim. Enviava fax. Não sei se você lembra disso. É verdade. Tem uma outra coisa que essa você vai lembrar, que nós usamos, somos de gerações... Muito, geração fax. Não, tem impressão de transparência para dar aula. Nossa Senhora. Então, você imagina que... O pessoal não sabe o que é isso. Não tinha PowerPoint, tinha que fazer... Não tinha... Para projetar. A transparência era usado para projetar uma apresentação, por exemplo. Eram 3 produtos muito importantes. E naquela época, então, arquivos, o cliente para fazer impressão, só para te dar uma diferença do que era e do que é hoje. Sim. Para fazer uma impressão de uma imagem mais trabalhada, iam com bolos de disquetes. As negociações eram feitas por telefone, então era uma coisa, óbvio, daquela época maravilhosa. Os clientes tinham que ir à nossa loja. Hoje, menos de 10% da nossa receita vem de clientes que vão à nossa loja. Nossa loja, volto a falar, é uma empresa que imprime, que faz design, que faz sinalização, mas é uma empresa basicamente de tecnologia. Então, que vem se transformando de uma forma muito gostosa. Nossa, que legal. Agora, a Alpha Graphics, ela, de 2004 para cá, como é que foi a evolução dela como empresa? Tá. A grande diferença, quando o avanço do mercado de impressão digital, que é aí que é o grande negócio da Alpha Graphics, onde as grandes tiragens de alguns mercados na área gráfica deixam de ser grandes tiragens e passa a ser a oportunidade de ter média e pequena tiragem. Isso é possível com impressão digital. O que acontece, Paulo? Naquele momento, a Alpha Graphics deixa de ser um balcão, quase que B2C, e passa a crescer no mercado B2B. Então a gente passa a crescer exponencialmente, não só no Brasil, globalmente, em termos de vendas, porque ela vem crescendo, mais agora atuando com empresas diretamente. Então é uma mudança, inclusive uma mudança cultural na forma de atender, na forma de se relacionar, na forma de fazer negócio de uma forma geral. Então foi bom. E falando um pouquinho desse mercado, como é que é a concorrência dele, se ela é muito forte, como é que funciona hoje a sua concorrência? Tá. É interessante, quando eu falo de produto e serviço, se nós falarmos de impressão digital normal, costumo dizer que você vai encontrar todos os tipos de concorrentes possíveis. Se você for numa papelaria comprar papel picotado e em formato de cartão de visitas e uma pessoa na sua casa fizer a impressão de um cartão de visitas, ela é um concorrente da Alpha Graphics. Uma banca de jornal é concorrente da Alpha Graphics. Uma grande gráfica é concorrente da Alpha Graphics. Então, a nossa concorrência, ela é grande, ela é uma concorrência bastante acirrada no mercado,
Porém, onde a gente acaba se destacando, que é talvez onde a Alpha Graphics consegue se destacar muito perante a qualquer concorrente que tenha no mercado. Imagina, Paulo, que 99% do que a gente imprime é o segredo das empresas. Então a gente está imprimindo uma próxima campanha de uma empresa, a gente está imprimindo um manual de treinamento de uma franqueadora, nós estamos imprimindo um relatório de uma abertura de capital de uma empresa que tá indo agora para o mercado. Ou seja, os clientes compram da Alpha Graphics, além de qualidade, sim, e além de uma entrega no prazo, que é um compromisso nosso, eles compram da Alpha Graphics confiança sobre o fluxo de produção. De que o que a gente faz de uma forma muito bem feita, que não é simplesmente, de novo, mandar uma coisa ser impressa. Então tem um fluxo todo, de novo, volto a falar, com qualidade, no prazo e com confiança. Então aí passa a ter uma relação muito mais próxima com o cliente, principalmente, no caso, as empresas, e não são só as empresas, Paulo, vamos imaginar que nós temos dentro do nosso portfólio de serviço, impressão de TCC, impressão de mestrado, impressão. Então, você não quer que o seu trabalho caia na mão de qualquer um. Os manuais, os rascunhos dos seus livros, que você tanto publicou, faz com carinho. Então, tudo isso é feito com processos, que aí vem onde o franqueador ajuda muito, com tecnologias e assim por diante. É uma coisa que eu não tinha notado e você tem razão. Na hora que você imprime é uma responsabilidade muito grande, porque o cara tem que te passar os arquivos, até digitais, para você imprimir. Você manipula uma informação que é preciosa para as empresas, né? Ou, por exemplo, um exemplo muito simples, eu costumo dizer, posso exemplificar um crachá de um evento. O crachá de um evento não são quaisquer nomes que estão lá. São os nomes dos convidados do seu evento. Essa informação tem que ser muito bem trabalhada. Além do crachá ser lindo, além do crachá ser entregue no prazo que você pediu, porque teu evento não pode acontecer sem ele, os dados que estão lá são sigilosos. Então a gente volto a afirmar assim, que esse é um dos grandes atrativos que a Alpha Graphics tem, esse trabalho que a gente tem muito próximo do cliente. E um outro que eu posso comprovar como cliente é a sua capacidade que vocês têm de atender clientes desesperados na véspera de eventos, produzir material de um dia para o outro. Esse é o nosso dia a dia. Isso é uma coisa espetacular que vocês fazem. É o nosso dia a dia. E nós, curiosamente, a nossa campanha que está no ar no mercado exatamente, a gente faz uma brincadeira, naturalmente, com o para ontem. Porque ninguém chega numa Alpha Graphics dizendo, olha, eu preciso imprimir o meu livro para daqui a 30 dias, 15 dias, estou tranquilo, já está tudo pronto. Ou nós, até como eventualmente palestrantes, a gente sempre mexe naquele PowerPoint até o final, até o último dia a gente está alterando. E eu costumo dizer, isso é muito crítico, Paulo, porque a impressão e logística, que são duas coisas que a Alpha Graphics faz, impressão e logística, é a cadeia final do processo. Então a gente costuma dizer assim, todo mundo pode atrasar antes. Quem faz o conteúdo, quem faz o design, todo mundo vai levando. Só que o evento, não muda a aula a data. É aquela data, né? A gente costuma brincar. O Natal vai ser naquela data. Então, acaba na Alpha Graphics. Então, a gente, literalmente, hoje nós temos em São Paulo 4 lojas em produção 24 horas. Uau. Então, existe uma loja muito conhecida aqui na Faria Lima, que é atendimento 24 horas de balcão. Eu costumo brincar, inclusive, eu faço sempre um desafio. Imagina um dia, vamos descontraidamente tomar um chopinho, relaxar ali na região da Faria Lima, e a hora que tomar o chopinho lá, saímos 00:15 do boteco, nós podemos ir ao balcão da loja e eu te desafio, sempre vai ter um cliente lá na hora querendo alguma coisa. Uau! Nossa, eu nunca imaginava que tinha uma cliente. Loja 24 horas de impressão gráfica. Nós temos 4 que produzem 24 horas, mas essa faz atendimento em balcão, outras fazem atendimento através de WhatsApp 24 horas. E aí a questão até, depende da localidade da loja, porque tem questão de segurança, questão de visibilidade e assim por diante. Mas é um negócio, de novo, essa loja é 24 horas por 7 por 365. A gente
363, nós fechamos no dia do Natal e do Réveillon. Tá. O resto está 100% aberto. Pô, parabéns, Isso é parabéns, muito legal. É a adrenalina de trabalhar no Alpha Graphics. E falando em concorrência e tecnologia, como vocês encaram as gráficas virtuais? Elas estão entrando aí no mercado, são bastante competitivas. Como é que você vê? É um outro nicho de mercado? É mais um concorrente? Como é que você vê? Tá. A gente já convive com esse cenário nos Estados Unidos há muito tempo, né? E onde lá essa explosão, vamos dizer, de gráficas online já existe faz tempo. Para nós, são negócios que em algum momento concorrem, mas não faz parte do nosso dia a dia essa grande concorrência. Por um motivo que a gente estava falando, principalmente relacionado à qualidade e ao prazo que é entregue. Muitas vezes, se você tem 15 dias, 20 dias para esperar um material, ou até um pouco menos para esperar um material, eles podem ter uma vantagem competitiva eventualmente maior. Agora, a maior parte do que entra na Alpha Graphics é para um ciclo de produção e de entrega Rápido, de compromisso com qualidade, com prazo, que este mercado ainda não consegue atender. Tá. Agora, é importante colocar que a Alpha Graphics ela também tem vendas online. Eu ia perguntar isso. Você também entrou na venda online? Temos. A nossa venda online ela é diferente da venda online deles. Aliás, nós já estamos na venda online no Brasil há mais de 10 anos. Só que o nosso processo de venda online ele não é, hoje, um site aberto aos clientes que estão navegando e querem na hora fazer um cartão de visitas ou um flyer, alguma coisa. As nossas lojas virtuais, elas são customizadas para cada um dos clientes. Volto a falar sobre confidencialidade de informação. Então, é uma loja virtual para a sua empresa, com os seus produtos gráficos, e que você, num clique, você consegue comprar da gente. Entendi. Mas já está tudo pronto para ser impresso. Hoje no Brasil, dentro dessas lojas customizadas, nós temos mais de 1.000 lojas. Isso, no fundo, são clientes fiéis que você tem, né? Hoje eles representam que percentual do seu faturamento? Vendas online? Não, esses clientes fiéis. A maior parte hoje é cliente. 70%, 80% da nossa receita mensal é de cliente recorrente. Isso aqui é legal. Você não precisa ficar matando um leão todo mês. Não. Então a gente tem... É só atender bem o cliente. São negócios, nós temos bons negócios na área online, de novo, respeitamos muito e são players que vieram para sacudir o mercado, mas eu consigo Ele deve atingir mais a gráfica tradicional, aquela gráfica... Produtos comoditizados, sem tanta... Se você quiser um corte especial, vai ter mais complexidade. O nosso negócio é extremamente personalizado, é um atendimento diferente, então eu creio que são estratégias que somam, ainda não brigam. Pode ser que lá no futuro brigue um pouco mais, mas agora não é uma preocupação nossa. Muito bom, acho que ficou bastante claro nessa conversa, entender bem a profundidade aí do trabalho da Alpha Graphics e que tipo de mercado que ela atinge. Eu acho que isso é super importante, porque senão fica aquela de gráfica, né? Como se fosse uma gráfica normal. Não, é uma coisa totalmente especial. Hoje, a maior parte do nosso crescimento, além da impressão que a gente tem crescido, a gente cresce hoje com a área de design e crescemos com a área de logística. Então, a gente cada vez mais vem crescendo, resolvendo problemas das empresas para ser cada vez mais ágeis, mais competitivos. E falando aí na franquia da Alpha Graphics, hoje vocês têm quantas unidades no Brasil? Nós, com as inaugurações que vão acontecer agora, a gente vai para 20 lojas. 20 lojas. Você só tem um modelo de loja? Ou qual que é a ideia? Ter loja menor, loja maior, loja acoplada com outro negócio? Fala um pouquinho disso. Tá. Hoje nós podemos ter lojas menores. Volto a falar sobre a evolução dos equipamentos, porque a Alpha Graphics não abre mão da qualidade que ela entrega e do prazo de produção, um pouco dos valores que eu te disse. As máquinas de menor capacidade de impressão, de
pequenas gráficas digitais ou de copiadoras, elas não têm esse mesmo carinho com o trabalho que a gente tem. Então, agora, o que depende da Alpha Graphics conseguir entrar em cidades com investimentos menores ou lojas menores? Depende de ter equipamentos que sejam homologados, porém também a gente precisa de uma assistência técnica na cidade que seja confiável, porque o nosso negócio depende muito, né? São máquinas, então, muita tecnologia, então não basta ter sua máquina. Sim. Depende de logística de peças, logística de papel, logística de material e também de manutenção de equipamentos. Então é uma combinação que a gente tem sempre que ver com Lá nos Estados Unidos eles só tem um modelo de loja. Lá já consegue crescer, porque quando nós temos um franqueado com um bom centro de produção centralizado, a gente consegue ter lojas menores, satélites com produção, mas a gente não abre mão da produção local. Sim. Para aquele atendimento rápido. Porém, questão de logística a gente já consegue hoje. Então, a Alpha Graphics ela já vem crescendo nos Estados Unidos, na Europa, na própria Inglaterra, já tem lojas menores, e aqui já é uma tendência nossa também conseguir viabilizar investimentos menores. Isso é interessante. Hoje, então, falando nesses modelos que você tem, dá uma ideia do tamanho da loja, do tamanho do investimento. Como é que é hoje investir numa Alpha Graphics? Tá. Hoje, quando a gente começa a ter a viabilidade de abrir uma Alpha Graphics numa cidade como São Paulo, a partir de R$500 mil de investimento. É uma possibilidade. Se você tem, a partir do momento que você tem uma loja ou uma parceria com algum franqueado que tem uma loja, a gente já consegue fazer abertura de loja menor a partir de R$200 mil. Então aí são modelos que tudo depende, Paulo, da estrutura da Alpha Graphics já existente em alguma cidade específica. Desses 500 mil, quanto que é equipamento? A maior parte é equipamento. Maior parte é equipamento. E não consegue... o cara pode conseguir algum tipo de financiamento no Brasil, ou isso é uma ilusão? Tem várias oportunidades. São então, 3 oportunidades. Isso é importante. Não é ilusão. Existe algumas possibilidades até para diminuir esse investimento. Tá? Existe possibilidade de investimento, de financiamento, existe oportunidade de máquinas locadas, existe a oportunidade em algumas cidades, algumas regiões de máquinas reformadas. Desde que sejam, volto a dizer, se tiver uma máquina que está dentro do processo, já está homologada, e que o fornecedor tenha condição de fazer um pagamento, consegue. Por que eu digo o seguinte, puxa, então poderia já anunciar uma loja menor? O fato é que a gente prefere dizer que assim, você precisa, a gente não pode te prometer que existe a disponibilidade daquele equipamento usado naquele momento para aquela cidade. Isso são oportunidades de ocasião que acontecem. Então a gente prefere te apresentar o projeto que considera o todo e depois você vai para uma opção menor. Aliás, eu não te perguntei, hoje a Alpha Graphics ela é um master que está no Brasil ou é a própria Alpha Graphics americana que está aqui? Tá. Hoje é um master franqueado que sou eu. Que é você é o master? Sou. Foi um processo que em 2012... Quando você entrou não era, né? Não, ela era subsidiária. Então, por isso que eu fiquei confuso. Ela era uma subsidiária da Alpha Graphics americana. E aí eu fiquei como executivo por muito tempo, até em 2012 ter a oportunidade de fazer um managed buyout e comprar a operação. Era um momento que eu era presidente da Alpha Graphics Brasil e acumulava um cargo nos Estados Unidos de vice-presidente global de inovação e marketing. Então a minha vida era literalmente dividida entre Brasil e Estados Unidos numa loucura boa. E em um movimento que a empresa teve nos Estados Unidos, ela me deu a opção, junto com o meu sócio aqui no Brasil, o Rogério, a fazer a aquisição da operação. Pô, que bacana, mano. E já pagaram? Ainda está pagando? Sabe que tudo que existe em dólar na nossa vida, a gente vai pagar o resto da vida. Não foi, eles foram... O azar que o dólar desvalorizou
Isso é extremamente importante. Faz parte, como já está pago... Aliás, o real desvalorizou. Como está pago, fica uma história mais gostosa para contar. Mas nós fizemos a aquisição em março de 2012. Se você pesquisar março de 2012, o dólar é 1,63. Nossa. Então a conta chegou maior. Ganhei alguns cabelinhos brancos, eu passei a correr pelo menos para relaxar e aguentar o estresse. Paulo, eles foram muito parceiros nessa época. É uma empresa que entende globalmente situações de país, então lógico. Eles foram nota 10, tanto na hora que puderam nos dar a oportunidade de fazer aquisição e até depois para poder resolver esse problema cambial. Agora, isso faz parte, a gente faz parte de um grupo... Faz parte da vida, parabéns, é uma vitória. Não, é uma vitória, e eu costumo dizer assim, o grupo atual que é dono da Alpha Graphics tem negócio em 50 países, ou seja, é um grupo que conhece os desafios globais, que conhece os problemas em cada país. Agora, o mais legal é assim, eles têm... Se nós sentarmos para discutir problemas de países, nós temos problemas em todos os países, são problemas diferentes, mas todos têm. E eles dizem o seguinte, cara, esse problema já teve nesse país, a solução é essa daqui. O problema cambial, isso é uma vantagem. Então, para nós, assim, o problema do câmbio não é só da Alpha Graphics, é do mercado. Então, lógico, temos que ir para cima e, graças a Deus, está dando certo. Que ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os pontos críticos para um investidor ter sucesso na implantação de uma franquia Alpha Graphics? Depois de todos esses anos, o que você vê que é mais importante para dar certo? Tá bom. Diferente, talvez, da maior parte não todas, mas a maior parte das franquias que a gente tem contato, onde você abre o seu ponto de venda, faz marketing e os clientes vêm dentro de um shopping ou mesmo na rua, um mercado mais passivo de consumo, independente do marketing, parte comercial. A Alpha Graphics ela é extremamente dependente de uma atuação comercial muito organizada e muito proativa. Então a gente construir uma área comercial da empresa, construir uma área comercial sólida e consistente é extremamente importante. Primeiro. Então, até pelo perfil hoje, que quase 90% da nossa receita vem de empresas. Então, precisa fazer uma atuação. Não é tirar pedido. Não é tirar pedido de quem vem no balcão. É uma atuação muito proativa. Você tem vendedor externo? Temos aqui no Brasil hoje são 140 vendedores. Perfeito. Isso é um ponto. Segundo ponto, é uma operação que eu volto a dizer, a adrenalina de um negócio da Alpha Graphics, quem gosta de uma boa, um dia a dia cheio de desafios, porque a gente não tem um produto físico. Na verdade, é tudo que entra branco de um lado e sai do jeito que o cliente pediu do outro lado, em formatos diferentes. Não existe nada igual. Um cartão de visitas não é igual entre uma empresa e outra, e dentro da mesma empresa um cartão de visita não é igual, porque os nomes mudam. Assim, toda a rotina... Então você ter uma área comercial, depois uma gestão de produção que seja extremamente eficiente, porque prazo combinado é prazo dado e cumprido na Alpha Graphics, é extremamente importante. E aí vem uma terceira parte, que para girar tudo isso, uma boa capacidade de gestão financeira. Então, para nós, o grande desafio é fazer a estrutura da unidade funcionar, área comercial, área de produção e gestão da empresa. Se funcionar essas três coisas como um reloginho, a chance de sucesso do franqueado é muito grande. Não é fácil, porque você falou de 3 itens que são realmente difíceis, né? Uma pequena fábrica, que o cara tem que ter uma administração de produção muito... Vocês devem ter todo o sistema que ajuda nisso, né? A área comercial, que eu gosto muito da ideia da venda externa, que eu acho que isso é fundamental e acho que pode ajudar muito o franqueado, né? E a parte financeira, que é super importante, acho que em qualquer negócio, né? No fundo, é um empresário com E maiúsculo mesmo, né? Além de ser, é um empresário que tem que ser atuante, e o que eu gosto de colocar é assim, imagina que numa vida profissional, até pelo porte de investimento, a maior parte dos franqueados foram executivos de carreira de grandes empresas. E muitas vezes você, durante a tua carreira profissional, você acumula um monte de cartão de visitas que você fez em todos os eventos aí que você foi a vida toda. É isso mesmo. Aí quando você
sai, você abre, dependendo do negócio que você abre, aquele cartão de visita não serviu para mais nada. Aquele relacionamento que você fez no mercado não serviu para mais nada, em alguns casos. Lógico. No negócio da Alpha Graphics, as primeiras 200, 300 pessoas que vão ligar são esses cartões de visita que você acumulou a vida toda. São as suas conexões no LinkedIn. Então, ter de novo, essa proatividade, essa consistência comercial é o primeiro grande desafio. Qual que é o royalty verba de publicidade da Alpha Graphics? Tá. Hoje o royalty inicial da Alpha Graphics é de 5%. A gente tem programas de incentivo, que a gente dá descontos para quem está cumprindo o contrato com a Alpha Graphics. Então, um franqueado hoje que esteja cumprindo integralmente o nosso acordo, ele com os incentivos ele parte de 13,75% de royalties. Nossa, bastante atrativo. É bastante agressivo. E fundo de propaganda hoje, a gente tem 2% de publicidade. E qual que é o retorno que vocês têm conseguido hoje sobre o faturamento, o retorno, a rentabilidade líquida ali, né? Primeiro. Tá. Depois a gente fala de retorno do investimento. Tá. A gente tem um objetivo. O nosso objetivo, globalmente, isso se apura no Brasil como objetivo, nosso plano de negócio é que gere 10 a 15% de rentabilidade na operação. Esse e com isso você consegue o retorno do investimento em quanto tempo? A gente hoje estima, nos projetos que a gente está abrindo agora, de 36 a 48 meses. Até porque boa parte as máquinas nossas têm que ser renovadas sempre. Então é um investimento contínuo que é feito em atualização de parque e assim por diante. Vocês têm feito alguma conversão ou normalmente são franqueados que começam do zero? A gente tem feito conversão, temos sabendo os desafios que existem em conversão, mas sem dúvida nenhuma, no Brasil agora estão acontecendo algumas conversões. Acho que pode ser uma oportunidade. Uma grande oportunidade. Isso é até aliado, independente de Alpha Graphics ou do nosso mercado. Paulo, é insana a velocidade da transformação no nosso negócio. É insano. Se em qualquer mercado, alguns outros até que eu atuo paralelamente, em outros ramos, existe essa transformação. Quando pensa em Alpha Graphics, é todo dia uma coisa nova. Ou seja, eu entendo que, de alguma forma, as empresas brevemente no nosso mercado elas vão ter que se juntar. Porque sozinho, você ter uma pessoa para pesquisar o que está acontecendo no mercado, muito difícil, né? Investir sozinho em novas tecnologias é muito difícil. Então, de alguma forma, as empresas vão ter que se juntar. Isso é uma aposta nossa. Aí tem várias formas de se juntar. Uma delas é através do modelo de franquias, que é minha paixão, então fica mais fácil de colocar. Então, conversão, sem dúvida nenhuma, é um ponto de atração. Que ótimo. Quais são as suas perspectivas para os próximos anos com a Alpha Graphics? Nos próximos 5 anos, aonde você pretende chegar? Tá. A gente, com o avanço das tecnologias que eu falei antes, tanto de equipamentos de menor investimento, com boa capacidade de produção, aliada à questão da nossa expertise em logística atualmente e do online, eu acho que a gente pode, mais do que duplicar a empresa nos próximos anos. Tanto, é muito importante colocar, Paulo, durante alguns anos a gente chegou a ter mais lojas, reduzimos o número de lojas. O nosso foco maior, nossa prioridade nos últimos anos foi fazer com que os franqueados que estão em operação crescessem os faturamentos. Que ótimo. Então, e isso tem acontecido, esse ano tem se mostrado que essa estratégia tem dado certo. Mais do que abrir lojas em qualquer lugar ou de qualquer jeito, porque a gente tem essa questão do suporte, da manutenção, da logística como desafios. Mais do que isso, para nós, fortalecer os franqueados que estão em operação foi a nossa prioridade. E fazer eles crescer com essas lojas satélites, sim. Eu acho que essa é uma estratégia muito saudável. Sim, e vai ser feito. Você hoje tem que território para a franquia? Tem algum território? Brasil. Não. Estou falando em termos da unidade. Tá bom. É em função de número de empresas? Sempre é número de empresas. Número de empresas.
é o que determina. Temos uma loja aqui embaixo do teu estúdio, ali a 200 metros, e o número de empresas é o que determina. Para você ter uma ideia... Você faz um raio... Um raio, geralmente são as avenidas principais, as avenidas primárias, são as que determinam esse território, e aí o contrato denomina exclusividade e preferência daquele território franqueado. Você faz um estudo de geomarketing para determinar o território, né? Faz, isso a gente é especialista em atendimento de empresas, então... E qual é o número de empresas? Você sabe que não é uma resposta fácil, porque depende de vários fatores. Ah, não é só o número. Porque você tem... Não, porque se você depende tiver... do tamanho, né? A gente tem cidades aqui que foram cidades que simplesmente abriram CNPJs por questão fiscal. Então o número de CNPJs não necessariamente e você tem alguns bairros que tem polos de atratividade. Então você tem bairros que tem mais empresas de tecnologia, bairros que tem mais empresas, agências de comunicação. Então... Isso muda. Muda. Então, se você tem um bairro que tem empresa, mas você tem uma universidade próxima, ela é outra. Então, assim... Tem um peso diferente. Tem pesos diferentes. O tamanho da empresa também conta, né? Conta. O tamanho da empresa... Não, e o cara tem a Volkswagen lá em São Bernardo. Não, e o mercado que que mercado que aquela empresa está. Tem mercados, naturalmente, que demandam mais. Então, empresas que investem muito em marketing, que fazem muitos treinamentos, que estão contratando muito, eventos de uma forma geral, são grandes potenciais da Alpha Graphics. Então, de uma forma geral, é assim, não tem uma resposta única, mas é um estudo feito grande. Por geomarca. Eu lembrei de uma coisa que eu acho interessante. Vocês já tiveram possibilidade, ou aqui ou lá nos Estados Unidos, de ter Alpha Graphics dentro de uma empresa? Nós temos. Aliás, aqui no Brasil nós temos muitas. Acho que essa deve ser uma tendência também. Nós temos de terceirizar todo o serviço gráfico. Nós temos. Isso a gente não conta como loja. Porque ela é uma extensão, um departamento de uma loja já existente. Seria como uma satélite de uma loja. Mas não conta como uma franqueada. Não conta. Para nós não. Hoje a gente tem dessas operações, contando dentro de empresas, dezenas de lojas aqui no Brasil. Dentro de empresas, dentro de... contar como loja, mano. Dentro de universidade. Tá faltando marketing aí, Rodrigo. Lógico, é um ponto de venda, mas você pode até dizer que pertence, mas eu consideraria, porque é um mercado que você está atendendo. A gente anuncia, são contratos... São quantas dezenas? São contratos, é um modelo diferente de contrato. É um modelo... Ele é por prazo determinado. Por prazo determinado. Por isso que você não quer contar, porque ele pode terminar. Pode terminar. Mas a franquia também pode terminar. Quantos você tem desses, mais ou menos? A gente deve ter umas 20 operações dessa. Você já dobrou o número de lojas. De loja. Mas eu volto a dizer, é uma discussão interna nossa. Eu faria. Abertura. Não, a gente tem globalmente isso. E a gente tem assim, mas é um negócio que tem um turnover maior, tem uma abertura e um fechamento. E a gente tem o quê? A realocação de equipamentos e de pessoas entre empresas. Isso é um ponto. Tem outra parte que é extremamente importante desse ponto. A gente tem algumas lojas nossas dentro de bancos, tá? E são contratos que a gente não pode nem dizer que eventualmente que existem, porque é questão de confidencialidade. Você tá brincando. Então, volto a falar, é uma particularidade nossa que como não tem sinalização para o cliente externo... Que não aparece, né? E o cliente final não vai ter acesso a essa loja. Sim, isso está certo. Ele não vai ter acesso. Você então, tem que saber divulgar isso. Para nós dizer... Bem restrito. Para nós dizer, você... Por exemplo, nós podemos ter uma loja dentro de uma universidade. Como a gente considera hoje, a unidade da Alpha Graphics, que é dita para o mercado, é o que tem luminoso voltado para o mercado. O que tem dentro da empresa pode ser uma operação sem nenhum funcionário nosso. Sim, lógico. Só outsourcing de impressão. Mas tem operações nossas dentro de empresas que tem mais de 5 funcionários, 5% direcionados a eles. Parabéns, isso eu acho um grande mercado. Então existe, mas não dá para... Hoje, por questão do modelo de contrato, é complexo falar que é uma unidade. Prefiro dar como oportunidade... Vamos discutir isso depois. Preciso envolver os gringos lá. Os gringos, né? Não, a gente convence lá os gringos.
Bom, gente, eu acho que a gente aprendeu muito aqui sobre a Alpha Graphics, sobre o mercado gráfico, a evolução tecnológica desse mercado, a grande oportunidade, o grande trabalho que a Alpha Graphics está fazendo. Ela está em quantos países hoje, a Alpha Graphics? Alpha Graphics, elas são 8 países, Sim. Porém o grupo que faz parte, que são 3 marcas que eles são donos globalmente, são mais de 50 países. Quais são as outras marcas? Mailbox, etc. e Postnet. Eles estão... Mailbox, etc. Postnet e Alpha Graphics são as 3 marcas do grupo. 50 países, mais de 3 mil lojas. Puxa vida, é mesmo. Você devia ter falado isso antes, porque tem mais assunto. Aliás, só para perguntar, já que eu me envolvi com a Postnet quando veio aqui para o Brasil, nós aqui intermediamos uma operação, e é uma operação bastante interessante. Não existe aí alguma sinergia ou vocês não interagem? O grupo, que aqui no Brasil tem uma boa relação com a Postnet, mas em termos de estratégias ou de documentos, algumas a gente globalmente pode se beneficiar de algumas negociações de tecnologias que são compradas em conjunto. Sim. Então, a sinergia, basicamente porque todos fazem impressão, as 3 marcas fazem a Mailbox, etc., a Postnet e a Alpha Graphics, as 3 fazem impressão, as 3 fazem logística. Então, mas elas têm alvos de modelos tanto de produto e serviço. Sim. E de empresas diferentes. Então tem sinergia. E até fazendo um paralelo ao que você falou sobre das gráficas online, elas são complementares, não são concorrentes diretos. Tá. Bom, aí nós vamos chamar a Postnet aqui. É um prazer. Eu adoro eles. Claro. Eu respeito muito eles. Olha, mas foi muito bom, achei muito bacana. E antes de terminar, eu só queria que você desse uma pitada aqui para nós de uma entrevista que a gente vai ter especial sobre um novo empreendimento que você entrou aí, que estou achando assim bastante interessante, que é a Zite. Eu queria que você falasse um pouquinho por que você entrou nisso, o que é a Zite, qual é o futuro desse projeto, e aí nós vamos fazer uma entrevista só para falar disso. Tá bom. Entrar na Zite foi uma consequência de um envolvimento que eu tenho com várias startups. Eu costumo dizer, uma das minhas paixões, até para deixar a cabeça a mil trabalhando, é envolvimento com startups. E aí eu me envolvo com de vários setores. Vários setores de educação, setor de alimentação, setor de café. Então, assim, é onde eu costumo dizer que é onde a minha cabeça fica oxigenada. Principalmente, Paulo, como eu sou um cara pilhado, que estou 24 horas no ar, foi uma forma que eu encontrei de ficar pilhado, me atualizar, conhecer coisas novas sem ficar bitolado num negócio só, num ramo de atividade só. Foi uma estratégia minha que eu parabéns, fui conhecer. Acho uma ideia brilhante. A Zite surgiu numa dessas oportunidades, eu dando inclusive aula na Franchise University. Um dos alunos era o Rodrigo Miranda, que é o fundador da Zite, todo o idealizador do projeto. E, poxa, aí eu tenho um jeito, talvez informal, descontraído, até como você, de se relacionar com as pessoas, e a gente acabou se aproximando. E a Zite... Fala um pouquinho pro pessoal do que é a Zite. A Zite é o primeiro supermercado autônomo da América Latina. Né? E aí eu conheci... Então, há 3 anos o projeto, o que era o projeto embrionário, que era inclusive, na oportunidade, era uma loja de entrega de tudo. Então, hoje, como a gente vê essas empresas aí que fazem entrega de tudo no mercado, a Zite era um delivery de bebidas. A Zap da vida. A Zite era um delivery de bebidas na época, não era uma loja autônoma como hoje está no mercado. E eu fui acompanhando aos poucos, conversando com o Rodrigo, ajudando ele, trocando ideias, no começo informalmente, até passar a mentorar ele diretamente em algumas decisões importantes. E começa com 4 jovens incríveis de Vitória, que em 2017, dezembro de 2017, abrem uma loja autônoma para resolver uma questão lá de mudança de modelo de negócio deles, abriram uma loja autônoma em Vitória antes da Amazon Go inaugurar globalmente. Uau! E aí, poxa, o modelo de negócio dando certo,
os clientes em dezembro de 2017, conhecendo a operação, fazendo uma caixa, uma loja autônoma, então sem caixa, totalmente autosserviço, uma loja de conveniência, um mini mercado. Que fantástico. Isso em 2017. Nossa, bastante pioneiro. E resolveram, então, através da liderança do Rodrigo, esses 4, que eu costumo dizer, gênios aí do mundo, no auge dos 25 anos de idade deles. Agora o Rodrigo acaba de completar 27 anos e abre uma loja em São Paulo com a turma dele. Então, esse sucesso de tecnologia, de tecnologia, não só tecnologia de experiência do cliente. O cliente entra lá com o reconhecimento facial, entra com o QR Code, pega os produtos que quer, passa ali na leitura na parte de checkout, que é automática, as antenas leem através das etiquetas de RFID que estão nos produtos, lê tudo que você pegou e... Saiu, já está debitado na conta. Tchau. Para quem não gosta de fila como eu, não suporto fila, Isso aí é fantástico. Então, assim, vale a pena, para quem não conhece, assim, vale a pena. Agora, só para linkar com o assunto anterior que eu te falei, aonde eu ia estudar sobre etiqueta RFID, sobre inteligência computacional, sobre inteligência artificial, todas essas... Novas tecnologias. Na prática, não fazia parte do dia a dia da Alpha Graphics. Então, a forma que eu encontrei para estudar tudo isso, entre outras coisas, foi me envolver com startup, onde eu refresco tudo. Vale a pena conhecer não só a Zite, mas vale a pena conhecer o Rodrigo e os 3 sócios fundadores. Que ótimo. Então eles estão convidados para vir aqui e a gente falar muito sobre tecnologia e falar da Zite. É um prazer. Eles com certeza vão vir, até porque, naturalmente, quem estava na Franchise University há 3 anos tem uma boa intenção para crescer para o sistema de franchising. Sem dúvida. Então, possivelmente, o mercado vai ter boas notícias brevemente. Olha aí, gente. Vamos falar de um assunto, nasceu um outro aqui espetacular. Eu agradeço muito aí você ter vindo, foi fantástico. Mostrou não só o seu trabalho, mas a pessoa que você é, muito admirada aí no setor de franquia. É mais um exemplo que a gente tem de pessoas que estão ajudando a modernizar o nosso franchise e a nossa economia. Gente, até o próximo programa, Papo de Negócio e Franquia. Obrigado. Grande abraço.